Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família nessa manhã no nome poderoso de Jesus Cristo. Queridos, eu sou o pastor Marcelo Henrique, sou o pastor auxiliar da Igreja Pentecostal Chamado de Deus, igreja essa que fica situada no Conjunto Felicidade. Tem como presidente o pastor Ranulfo Miguel. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para levar até você uma palavra de Deus, palavra que possa te abençoar, te edificar nessa manhã no nome poderoso de Jesus Cristo. O intuito desse trabalho é somente anunciar a palavra, é somente exaltar, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Não quero debater religião, discutir religião, não quero te levar você para a minha igreja. Logicamente, se quiser fazer uma visita, vai ser muito bem recebido, mas essa não é a intenção desse trabalho. Amém? Antes de ir para o texto também, eu quero te agradecer. Você que tem participado desse trabalho, você que tem orado pela minha vida, você que tem orado por esse trabalho, você que compartilhou, você que comentou, você que se inscreveu ou levou outras pessoas a se inscreverem e você que apertou o joinha aí. Muito obrigado. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar de forma grandiosa, de forma poderosa. Amém? Agora, vamos para o texto? O texto de hoje está inserido no Evangelho segundo João. João, no capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. João 21, 15 a 17. Diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Bem, se você conhece um pouco de Bíblia, ou se você conhece muito Bíblia, você vai ver diversos relatos de Jesus com Pedro, de todos os apóstolos, de todos os seus discípulos. Aquele que é mais comentado, mais falado nos evangelhos, nas histórias, é Pedro. Pedro que andou sobre o mar. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro que cortou a orelha do soldado Malco. Quando os discípulos queriam fazer alguma pergunta para Jesus, era Pedro que ia e fazia. Pedro era como se fosse um dos líderes lá de Jesus. Se a gente tem um texto lá da lavagem dos pés, Jesus lavou os pés de todos os 11 ficou quietinho, calado, mas Pedro não, o meu pé não. Mas também Pedro foi aquele que negou a Jesus. E nós sabemos que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. O texto que nós lemos, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro por 3 vezes. E o texto diz que Pedro chegou a se entristecer, porque o judeu ele tem uma máxima em si, ele tem uma lei em si, que a palavra dele vale. Para o judeu é sim, sim e não, não. O judeu não precisa ficar repetindo a mesma coisa várias vezes. Então, quer dizer que Jesus estava duvidando de Pedro? Jesus estava duvidando que Pedro tinha a palavra? Não, não era o sentido da pergunta. Eu vejo 2 lições aqui nesse texto, eu podia tirar mais, mas o nosso tempo é muito curto. Eu quero primeiramente dar um destaque no texto. O texto diz que Jesus estava comendo com eles. Eles estavam pescando. Quando chegam da pescaria, Jesus faz uma fogueira, coloca um peixe e se alimenta com eles. Muitas pessoas chegam a dizer que Jesus ressuscitou apenas na alma, apenas no espírito. Mas o texto mostra o contrário. Ele ressuscitou também no seu corpo físico, porque ele estava comendo, se alimentando com os discípulos. E quando ele faz as 3 perguntas, como eu já disse, não é porque ele estava duvidando de Pedro.
ele estava mostrando para Pedro, ele estava dando a Pedro uma oportunidade de Pedro corrigir o erro que ele tinha feito no passado. Se alguns dias atrás Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes, Jesus está dando para ele agora a oportunidade de dizer por 3 vezes que ele realmente o amava. Quando o judeu queria afirmar alguma coisa com certeza, com clareza, ele muitas vezes repetia a palavra. Você vai ver diversos textos de Jesus dizendo: em verdade vos digo. Então era isso que Jesus estava dando para Pedro, essa oportunidade de dizer: eu te amo, eu te amo e eu te amo. Mas tem uma segunda parte nessa conversa, a parte mais importante. Jesus estava mostrando para Pedro que a melhor forma de mostrar o amor, de provar o amor, não é com as palavras, mas é com as ações. E ele diz aqui: tu me amas? Então me mostra como. Como? Apacenta as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Alimente as minhas ovelhas. Esse texto, muitas pessoas devem pensar e falar: mas isso aí é só para o pastor. É o pastor que tem que pastorear as ovelhas, é o pastor que tem que cuidar das ovelhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pedro era pastor? Se você conhece a Bíblia, você sabe que Pedro era pescador, não era pastor. A Bíblia diz: do que adianta você me chamar de Senhor, Senhor? Jesus disse: por que me chama de Senhor, Senhor, e não fazes aquilo que eu mando, não faças aquilo que eu peço? A mesma Bíblia diz: como você pode dizer que ama Deus se você não o vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? Se você realmente quer mostrar para Jesus que você o ama, quer mostrar para Deus que você o ama, apacente as ovelhas dele. Como, pastor, que eu posso fazer isso? Ajude. Ame o seu próximo. Estenda a mão para o seu próximo. Se for preciso, necessário, alimente o seu próximo. Tem um texto lá no Evangelho de Mateus que Jesus diz: porque tive fome, não me deste de comer. Estive sede, não me deste de beber. Estive nu, não me vestistes. Estive preso, não fostes me visitar. E os discípulos perguntam: Senhor, quanto foi que isso aconteceu? Quando se deu isso? E eles dizem: todas as vezes que você vê um dos meus pequeninos e não ajuda e não estende a mão, você está fazendo isso a mim. Então, se você quer realmente mostrar para Jesus que você o ama, apacente as suas ovelhas, cuide dos seus cordeiros. Principalmente você, pastor. O pastor foi chamado para cuidar das ovelhas, para acalmar as ovelhas. Apacentar é acalmar, é tranquilizar, é alimentar. Você foi chamado para tirar os carrapichos das ovelhas. E muitos têm feito ao contrário. Muitos pastores têm machucado, ferido as suas ovelhas. Muitos pastores, em vez de alimentar, têm sido alimentados por elas. Têm comido da sua gordura, da sua lã. Têm extorquido ao máximo as suas ovelhas. Não é por aí. O texto é muito, muito, muito claro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Cuide das minhas ovelhas. Essa é a palavra para você nessa manhã. Não adianta você gritar: Senhor, eu te amo, te amo, te amo, oh Senhor, me usa, se você não está amando o seu próximo, se você não está cuidando do seu próximo. Fica a dica para você nessa manhã. Aprenda a amar o teu próximo. Aprenda a ajudar o teu próximo. Aprenda a estender as mãos para o teu próximo. E olha, não precisa sair por aí filmando, tá? Tô ajudando aqui, ó. Tô dando uma cesta básica. Olha aqui, ó, o que eu tô fazendo. Ó, tô dando uma coberta. É em secreto. A única pessoa que tem que ver isso é Jesus. Amém? Fica a dica para você nessa manhã.
Que o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida nesse dia, no nome poderoso de Jesus Cristo. Fique em paz e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.